Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 29 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro e a data é sempre muito especial, logicamente, para nós gaúchos. O acampamento Farroupilha está bastante diferente, não é mesmo? Vamos até o acampamento Farroupilha, onde está ele, o gaúcho Lucas Abate. E aí, tchê, que tal? Bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Um acampamento Farroupilha diferente por conta dos protocolos, mas com os principais símbolos do Rio Grande do Sul por aqui. E o principal deles, a chama crioula, que representa a alma dos heróis farroupilhas, está por aqui sendo guarnecida neste momento. E eu vou conversar rapidinho, André, com a dona Vera, que é a guardiã da chama já há alguns anos. Dona Vera, a senhora entregou o André Rara aqui pra gente e disse que vocês, inclusive, já até dançaram aqui no acampamento Farroupilha, é verdade? É verdade, eu dancei com ele no galpão, né, da SBT, porque eu levei um grupo para dançar ali e tinha, claro, eu sou a prenda que tem que dançar com o peão. E eu tirei, não lembro se foi eu que tirei ele para dançar ou foi ele. Mas nós já dançamos, André. Que maravilha. E eu não vejo a hora de dançar novamente. Até o final do programa, André, até o final do programa, eu quero que você revele quem tirou para dançar, se foi a dona Vera ou se foi você. Mas enfim, uma programação muito especial por aqui, a gente vai seguir, a dona Vera vai conversar mais tempo com a gente. Olha só aqui, o Cristiano vai mostrar rapidinho o entorno. Aqui é um acampamento Farroupilha menor, mas tem bastante churrasco, bastante chimarrão, tem cordeiro, tem ovelha, tem gado, tem de tudo por aqui. E principalmente, André, e essa é uma notícia muito positiva, tem também vacinação. Isso mesmo, na Casa da Gaúcha, daqui uns minutinhos, vou estar lá para mostrar que, além de toda a churrascada, tem também vacinação por aqui e isso é o mais importante nesse momento. Muito bem, daqui a pouco então a gente volta direto do acampamento Farroupilha, inclusive com o assador Lucas Abate, que vai assar um... Deixa eu chamar rapidinho aqui o Glauco, direto da redação. Bom dia, Glauco. Meu irmão, Glauco, que passa, que tal? barbaridade. Um quebra-costela nesse 20 de setembro, Glauco? Tudo bueno? Tudo buenacho. Que bom. E daqui a pouco o Lucas ele tem um assado especial pra gente, ele vai preparar um assado. Não é verdade, Lucas? Já está em preparação aqui, André. Olha, vem aqui, Cristiano. Vamos tentar mostrar que a gente está um pouquinho distante. Mas tá vendo aquela paleta lá? Nossa. É mais ou menos por ali que eu vou estar. O pessoal já deixou preparado para mim. E depois, no final do SBT Rio Grande, não sei se eu vou assar ou se eu vou comer, mas certamente estarei por lá. Mas é só amanhã fica pronta. Vai tirando o cavalo da chuva. Não, mas tem... Aliás, da chuva, se vai chover ou não, daqui a pouco essa aí vai falar. Tem outra especial escondida. Porque essa aí vai longe. Essa aí é 12 horas para mais. Daqui a pouco o Lucas volta direto do acampamento e nós vamos direto agora à Serra Gaúcha, porque teve muito granizo ontem e hoje. Granizo e chuva em diversos municípios do estado, principalmente Campos de Cima da Serra e metade leste do Rio Grande do Sul. E diversos estragos, né? Em muitas residências, olha o tamanho das pedras. Em São José dos Ausentes, por exemplo, muitas residências tiveram o telhado, né, atingido, quebrado, furado. Nós vamos até a região de Caxias do Sul, até Caxias, com o Guilherme Fadanelli e o destaque deste temporal de granizo, né, Fadanelli? Bom dia. Oi, André, bom dia. Pois é, a gente traz, infelizmente, essas notícias do temporal de granizo. Ontem à tarde, nos Campos de Cima da Serra, atingindo mais de 400 casas. E hoje, no início da manhã, no distrito de Vila Oliva, aqui em Caxias do Sul, também causando muito estrago. E também uma suspeita aí, André, de tornado no distrito de Vila Oliva. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar todos esses estragos e falar mais sobre esse temporal de granizo. E olha, continua quente aqui na Serra, viu, André? É verdade. E daqui a pouco a Estael Cias, que nesse momento já está aqui no estúdio, chegando aqui no estúdio, vai trazer para a gente todas as informações sobre este feriado de 20 de setembro, o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço neste feriado, no dia Farroupilha, já está no ar. E nós temos mais um caso de agressão policial que viralizou na internet. Repito, agressão policial que viralizou na internet. As imagens, elas chocam pela violência como tudo aconteceu. Da redação, ele, Glauco, vai explicar pra gente. É chocante, Glauco. É assustador.
É verdade, André. Aliás, é difícil de explicar, tá? Eu vou contar o que aconteceu e aí as pessoas podem até tirar suas conclusões, porque isso aconteceu aqui na Zona Sul de Porto Alegre, um atendimento feito pela Brigada Militar. Este homem aí estaria exaltado, só que ele tem um problema, ele tem uma doença e a maneira como foi atendido pela Brigada Militar é no mínimo questionável. Há um constrangimento, o áudio, inclusive, ele constrange a gente que está vendo, enfim. Ele é uma pessoa doente que foi atingido diretamente por esse atendimento da Brigada Militar. A gente vai saber o que aconteceu. Dá para ouvir um pedaço até, né, André? Podemos. No momento que ele tinha que assinar. Aqui, ó, assina teu nome aqui e vai embora. Aonde? Aqui, ó. Estava sendo liberado. Tá? Mas a maneira como foi feito o atendimento, a própria Brigada Militar disse que não é o procedimento correto. Agora, olha aí, olha aí. Olha o que acontece agora. Assina o teu nome. Isso aqui não é teu nome. Perceberam? Isso aí é uma agressão a todos nós, na verdade. Por mais que tenha tido algum problema com vizinhos, enfim, é uma outra situação. A gente vai contar os detalhes daqui a pouco, André. A gente, olha, chega a dar assim uma... Sabe, é preocupante, é uma agressividade. Era um homem que estava sendo liberado, então já tinha passado por toda aquela averiguação inicial, mas daqui a pouco a gente vai trazer as informações, porque, pelo que parece, mais um caso isolado, não é mesmo, Glauco? Exatamente, e a gente vai dar a posição da Brigada Militar, o que aconteceu, inclusive, com quem fez esse atendimento aí. Muito bem, 11 horas e 35 minutos, 22 graus é a temperatura nesse momento. Um recado muito importante. Os cuidados com a saúde mental são de extrema importância à saúde integral. Atento a este fato, o Núcleo de Psiquiatria do CIMES, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, agora nesse mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para a expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica aqui no estado. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CIMES, defender os médicos é defender a saúde aí no mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Agir salva vidas. Muito bem, gente, muito bem. Hoje é dia 20 de setembro, feriado. Sim, temos muitas informações sobre as tradições aqui do nosso estado. Mais um ano em que tudo tem que ser diferente por causa das aglomerações. Mas, enfim, nós te aproxega, vivente. Vamos direto para a Casa do Gaúcho, onde virou ponto de vacinação também nesse feriado de 20 de setembro. Tem melhor forma de celebrar esta data? O colega Lucas Abate está lá acompanhando toda a movimentação e nos traz outros detalhes a partir de agora. Não é mesmo, Lucas? E eu consigo imaginar, André, lembrar, na verdade, essa Casa do Gaúcho aqui, ó, num 20 de setembro normal, sem pandemia, estaria lotada, com bastante show, com bastante atração. Mas hoje o palco principal, o personagem principal aqui da Casa do Gaúcho é justamente a vacinação. E olha só que legal, André. Vindo gente, bastante gente por aqui, até mesmo adolescentes. Deixa eu falar aqui. Com licença, senhora, tudo bem? Aproveitando aqui para conhecer o acampamento Farroupilha e também vacinar as filhas. Sim, vacinar a segunda dose, as duas. E tá gostando? Conseguiu passar no parque? Veio direto aqui primeiro? Passei um pouquinho no parque e já viemos para cá. Ficou cômodo assim? Tranquilo, tranquilo. André, olha que legal. Garotada vindo por aqui, adolescentes, olha, muitos adolescentes podem se vacinar, estão se vacinando. As duas aqui, irmãs, vieram juntas por aqui. Deixa eu ver se mais alguém conversa comigo. Ô, Lucas, pessoal aqui, ó. Enquanto isso... Meu amigo. Oi, tudo bem, amigo? Chegando para vacinação? Sim, chegando para vacinação. Passou no parque já, tá legal? Não passei. Mas vai depois lá. Não, passar depois. Importante é vacinar. Oi, André. Olha só. Não, é importante a gente chamar a atenção para isso. Os locais que estão abertos para vacinação aqui em Porto Alegre estão vacinando as 3 doses. Quem vai fazer a primeira dose, no caso dos adolescentes, e aí depois a gente vai atualizar direitinho a idade, a partir de qual idade. Teve toda aquela polêmica na semana passada da vacinação sobre os adolescentes. Muitos municípios seguem a vacinação, então aqui Porto Alegre também segue. A segunda dose também está disponível em todos os postos, em todos os locais que estão abertos hoje. E a dose de reforço para os idosos e também para profissionais da saúde, lembrando que só pode fazer a terceira dose 6 meses depois de ter feito a segunda dose, né, Lucas? E tem aqui na Casa do Gaúcho um ponto de vacinação, André. Praticamente nada de fila, o pessoal chega, já entra e consegue a vacinação em outros 7 locais espalhados por Porto Alegre.
Olha, André, se está diferente aqui em Porto Alegre, está diferente também essa comemoração de 20 de setembro no interior do Rio Grande do Sul. E lá em Santa Maria, no coração do Rio Grande, como é conhecido, os Gaudérios. O pessoal também se programou de uma maneira diferente para manter a tradição viva e a gente pode assistir a reportagem agora. Os traços na parede, a bebida e vestimentas típicas demonstram o amor ao tradicionalismo. Prendas e peões dos CTGs de Santa Maria mantêm acesa a chama crioula da mesma forma que carregam orgulho da história do nosso estado. Um símbolo do movimento tradicionalista gaúcho, do tradicionalismo organizado e o símbolo máximo da Semana Farroupilha, porque simboliza toda essa paixão, esse orgulho de ser gaúcho e de cultuar as nossas tradições. Devido à pandemia, não haverá desfile neste 20 de setembro. Mas em 2021, as celebrações voltam a ser presenciais. Para não haver aglomerações, não haverá baile. Mas a boa gastronomia e o gauchismo estão garantidos. Nós estamos reiniciando aí o processo da volta dos sócios à casa. E com isso a gente está tomando todas as precauções, todos os protocolos exigidos pelas autoridades e vamos tentar recomeçar da melhor forma possível. Toda essa paixão passa dos pais para os filhos. A família Gracioli que o diga. Minha filha começou enquanto presa do CTG e a gente vem acompanhando ela nessa caminhada. Meus pais acompanham, então a gente vem nessa caminhada já faz alguns anos. É muito satisfatório poder cultuar essa tradição tão rica, poder voltar para esse meio onde tem muita união, onde tem muito amor, onde tem muita amizade. E nada melhor do que recomeçar na companhia do chimarrão, que ainda deve ser individual. Com o amargo na mão e de olho na chama, o tradicionalismo segue vivo. E que a gente sempre diga assim que não deixe essa chama apagar. Apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, que não deixem essa chama apagar dentro dos nossos corações. E a gente volta até o acampamento trazer informações extremamente importantes. Sim, manter as tradições, o tradicionalismo nesse dia 20 de setembro, sim, é muito importante, ao mesmo tempo a vacinação. Muita gente querendo saber a idade, afinal, os adolescentes estão sendo vacinados a partir de que idade aqui em Porto Alegre, Lucas? 15 anos, André. Adolescentes com 15 anos já podem receber a primeira dose. Adolescentes com 12 anos ou mais e que tenham comorbidades também podem se vacinar, além da dose de reforço, segunda dose e primeira dose para todo o público que já era contemplado anteriormente. Rapidinho, antes de encerrar por aqui, André, só para localizar todo mundo. Ali, ó, cerca de 50 metros daqui está o acampamento Farroupilha. Do lado, praticamente, a Casa do Gaúcho é bem tranquilo. Dá para provar um churrasco, curtir o acampamento e logo na sequência ou antes vir aqui se vacinar. André, tô voltando para o acampamento que a gente vai fazer aquele cordeiro daqui a pouco. E eu espero vocês. Vou esperar vocês, vou colocar até um avental aqui para não tomar o xingão da Berê, nossa figurinista, depois vou colocar um avental e preparar aquele cordeiro especial. Tá certo, ótimo. E lembrando que a Casa do Gaúcho é aquele prédio ali que a gente mostrou, um prédio de tijolo à vista, muito fácil de se encontrar, é um grande ginásio, um local bastante grande, fácil de identificar dentro da Estância da Harmonia. Até já, obrigado Lucas Abate. Agora 11h42, atenção, teve granizo. Teve temporal ontem à noite nos campos de cima da serra e em Porto Alegre. Agora o nosso assunto é a previsão do tempo. O Rio Grande do Sul foi atingido pelo granizo no final da tarde de ontem, né? No final da tarde de domingo. Inclusive muitas pedras que caíram em várias cidades do Rio Grande do Sul. Bom, nesta segunda-feira, há possibilidade de mais temporais, sim. Inclusive, a Estael Cias, nossa meteorologista, um quebra-costela nesse 20 de setembro, Estael, vai conversar com a gente, explicar o que aconteceu. E depois o Fadanelli de Caxias do Sul também vai atualizar, porque me parece que a região dos campos de cima da serra foi a região mais atingida, não é mesmo? Com este temporal de granizo, Estael. E na serra foram dois momentos, porque nós tivemos granizo ontem à noite, lá em Bom Jesus, em São José dos Ausentes, na região dos Aparados, campos de cima da serra, e hoje cedo, final da madrugada, Caxias do Sul. Então, foram dois momentos que o granizo aconteceu por lá. Foi uma intensa área de instabilidade pelo sul. Que isso? Exatamente. Não, e não foi só o granizo, o vento também, muitos raios também associados a esses fortes temporais. Aquela cobertura de piscina ali voou tudo, hein? Tudo.
Não, devastador. Aqui na capital mesmo também tivemos um forte temporal. A sorte que o tamanho do granizo em Porto Alegre ele foi miúdo, não foi um granizo só que foi muito granizo que acabou acumulando, assustando quem estava nas rodovias, muitas pessoas voltando do litoral, trafegando pelas rodovias em direção a Porto Alegre. No final da tarde ontem, por volta das 19 horas, nós tivemos esse temporal forte aqui na capital, na região metropolitana. Tapes também foi afetado, região metropolitana de uma forma geral. E a gente vai agora até a Serra porque o Fadanelli, o Guilherme Fadanelli, tem informações sobre deste temporal de granizo, não só em Caxias, mas ontem muito forte em São José dos Ausentes, em Bom Jesus, não é mesmo, Fadanelli? Exatamente, André. Boa tarde, bom dia para ti, para Estael, a todos que nos assistem. A gente começa falando do granizo nos campos de cima da serra. Foi ali por volta das 2h30 da tarde que esse granizo começou a cair, André, principalmente em Ausentes e Bom Jesus. Lá em Ausentes, são cerca de 400 residências que foram atingidas pelas pedras. A gente tem aí as imagens para mostrar tanto a força da chuva como o tamanho das pedras, que se assemelha aí a uma bola de ping-pong, por exemplo. A gente vê que realmente é um granizo grande, que causa estragos. Então, muitas casas destelhadas, o vento também acabou contribuindo aí para esses estragos. Olha essa casa, gente. Olha, tem uma casa que a gente está mostrando de madeira que ela chegou a voar. Ela se deslocou, percebam. Né? Isso que é uma casa que já tem um formato, justamente por causa do vento, né? Esse formato assim, mais cupiar, né? Como se chama. E mesmo assim essa casa foi deslocada. Então houve um vento muito forte lá na região, né, Estael? Sim. Impressionante a quantidade de granizo pelo chão. Esse branco no chão, tudo é granizo. E a gente percebe também, Fadanelli, as casas destelhadas. Muitos metros quadrados de lona distribuídos para essas famílias, né? Já começou ontem essa distribuição de lonas e também a prefeitura lá de Ausentes pede auxílio com doação de colchões, travesseiros, cobertores. A nossa equipe conversou agora de manhã com o prefeito lá do município. Vamos ouvir o que ele nos disse. Iniciou ali pelas 2h30 da tarde, né, na data de ontem, né? Começou com as pedras, né? Mas pedra pequena, e daqui a pouco começou pedra grande e daqui a pouco começou aquele estrago lá. A nossa primeira ação foi a distribuição de lonas, né? E agora a nossa segunda ação a gente já iniciou cedo, já com 2 equipes, né? Fazendo o cadastramento, né? Para logo mais no início da tarde a gente já iniciar a distribuição de telhas. Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 11h46, esse é o barulho, ouviram o barulho? Esse é o som das pedras, do granizo caindo ontem à tarde na região dos Campos de Cima da Serra. Agora 11h46 desse feriado, nós estamos falando, sim, sobre as tradições dos gaúchos nesse 20 de setembro, mas principalmente chamando a atenção para este temporal de granizo que atingiu ali a Freeway, momento das pessoas... Daqui a pouco nós vamos mostrar um acidente gravíssimo que aconteceu, inclusive, na Freeway, nesse momento de queda de granizo que foi jamais no início da noite. Mas chamou muita atenção aqui em Porto Alegre, muitos bairros com granizo, né, Estael? Muitos bairros em Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Eldorado do Sul, Gravataí, região também do Paranhana, região de Santo Antônio da Patrulha, em direção a Capivari do Sul. Essa faixa litoral. Leste, né? Pegou bem região metropolitana, mais o sul, né? Porque, por exemplo, Vale dos Sinos não teve registro de granizo, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Muito pouca chuva, inclusive. Pouquíssima chuva. Ele pegou mais, subiu pela Lagoa dos Patos, essa área de temporal, ela subiu pela Lagoa dos Patos, chegou à capital, região de Alvorada, Viamão, e depois foi para o litoral. Se deslocou para o litoral. E por isso que Tramandaí, inclusive com alagamento, a gente tem a imagem. Teve inundação ontem na região ali de Tramandaí. Olha, esse é o hospital de Tramandaí. Olha a quantidade de água, gente. Muita água. Não, e ficou parado por 1h30, aquela chuva forte, torrencial, com granizo, ficou parada. Olha aí a imagem, gente. Olha a imagem desse carro, água quase que cobrindo as rodas desse carro. Então, André, foi muita chuva em pouco tempo, né, Glauco? É verdade. Não, só para colaborar a respeito de ausentes, é claro que a prioridade agora são as famílias que ficaram sem cobertura nas casas, enfim. Mas tem a questão agrícola, que a prefeitura também vai avaliar agora os estragos, que foi uma perda grande, tá? Muito bem, 11 horas e 48 minutos, Estael. Isso que aconteceu lá em Caxias, nos Campos de Cima da Serra, e mesmo aqui, essa célula aqui já foi para o mar. Sim, essa já se foi. Já se foi.
mas a gente corre riscos hoje ainda de mais temporais, correto? Sim, correto, porque nós temos ar muito quente ainda chegando no Rio Grande do Sul. O que aconteceu ontem foi também consequência desse ar muito quente. Nós tivemos mais de 40 graus no Paraguai, 38 graus no oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então tinha um ar muito quente interagindo com essa instabilidade e fez formar essas nuvens muito carregadas. Hoje o cenário é praticamente o mesmo. A gente tem ar muito quente, agora tem 31 graus em Santa Rosa nesse horário. 31 graus lá a gente vai aos 38 hoje. Então, aonde? Em Santa Rosa. 38? 38 a gente vai hoje. Então, assim, a situação ainda é de alerta, é preocupante. É importante para quem tem essas casas destelhadas, realmente façam essa proteção, porque vai voltar a chover e tem risco de mais temporais, sim. Bom, a gente já está falando sobre a previsão, adiantando, né, um pouquinho. A Estael vai trazer mais informações, até porque a gente tem que estar preparado, né? E a Estael em seguida vai explicar onde que as pessoas devem se preparar, né? Quais as regiões onde tem mais chance aí de temporal, porque temporal com temperatura alta, quando chega, o risco de granizo é muito grande. Para a gente finalizar, Caxias do Sul, Guilherme Fadanelli, mais alguma informação aí da Serra? Porque agora parece que tem sol, mas tem vento. Tá com jeito de chuva por aí também, Fadanelli? E deve estar bem abafado. Exatamente, agora 24 graus, um vento quente aqui em Caxias. E olha, justamente essa temperatura ontem estava muito quente aqui em Caxias, durante a madrugada também estava quente, e isso acabou então favorecendo as condições do granizo, que caiu por volta das 7 da manhã, André, no distrito de Vila Oliva, aqui em Caxias. E por lá o estrago também foi grande, com muito destelhamento, teve casas atingidas, teve até os vidros da igreja foram quebrados pelo granizo. Agora, de manhã, equipes da prefeitura, inclusive, estão no local para fazer aí um levantamento. Tinha árvores caídas bloqueando estradas, enfim, além do granizo, o vento foi muito grande. E se a gente lembrar, André, em 2017, o mesmo distrito lá em Vila Oliva foi atingido por um tornado. E por isso, os moradores estão com essa sensação, né? E dizendo que o vento era tão forte que parecia aquele tornado de 2017. Agora, com esse calor, inclusive, que faz aqui, eu estou aqui no Parque Cinquentenário, em Caxias, e o pessoal aqui também já está de olho no céu, porque o sol vai e volta, tem essa expectativa de chuva. E eu queria pedir para a Estael, já tem alguma confirmação, Estael, sobre essa possibilidade de tornado em Vila Oliva ou nada a respeito disso? Não, a gente ainda está avaliando, porque não é uma avaliação fácil, né? Tinha um temporal forte, de forte intensidade. Muitas vezes uma corrente de vento associada a essa nuvem pode provocar estragos similares ao tornado. Tem que verificar as imagens com cuidado para fazer essa avaliação, mas potencial existia para que o fenômeno acontecesse. 11 horas e 51 minutos. Para quem está chegando agora, bem-vindo ao SBT Rio Grande, nesse feriado de 20 de setembro, mostrando as imagens, porque muitas regiões não teve nem chuva, ou muito pouca chuva ontem, não teve nem perto granizo. E isto foi a região da Serra, Campos de Cima da Serra e mais a faixa leste e sul aqui no estado. Tem como voltar essa imagem aqui, que a pessoa está com granizo na mão, acho que é lá de São José dos Ausentes, que a pessoa mostra um granizo, duas pedras de granizo. É o Richard. Volta a fita, Richard. Volta a fita. Volta a fita. Interessante porque dá para ver ali, essa imagem, olha, que dá para ver que são várias pedrinhas que se juntaram para formar uma pedra maior. Então, dá para ver que o que aconteceu. Dentro da nuvem tem vento subindo e descendo. O vento que sobe pega o granizo que está caindo e faz ele subir de novo. E ele vai se chocando com outros, vai se juntando e forma essa pedra maior. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessas duas pedras, né? Os 4 dedos, exato, né? A mão aberta. E veja que 2 pedras de gelo. E dá para ver que são várias que se uniram e chega a ser opaco, né? Verdade. Porque foi crescendo em torno de uma pedra em torno da outra. É muito interessante. Os 4 dedos com 2 pedras, dá pra gente ter uma noção do tamanho. Agora é interessante isso, que elas vão circulando na atmosfera, se grudando. Sim, vai uma batendo na outra, se grudando, até que ela chega a um peso tão forte que ela vence esse vento que está subindo e cai, trazendo prejuízos aí, trazendo danos. Agora, André, não sabia disso, Glauco Paz, também que não as pedras sabia. Ficam circulando e se grudando. Não sabia. Agora ontem... Aglomerando lá dentro da nuvem. Vão se aglomerando essas pedras. Agora ontem, André e Estael, quando começaram a dizer, olha, aqui na Zona Sul tem granizo. E eu fui para a janela onde eu moro, não tinha nada. Estava começando a chover. É um negócio assim, de um bairro para outro muda. Exatamente. É incrível isso. A trajetória que ele fez realmente foi bairros mais do centro para o sul e leste em direção ao mar. Ali ficou concentrado realmente nessa área, essas nuvens de temporal. Bom, Fadanelli, só repetindo a informação, quais são os municípios que precisam de ajuda? A Defesa Civil pedindo a doação, lonas, colchões também, né? É importante a gente salientar isso.
Aqui na Serra, André, principalmente em São José dos Ausentes e também em Bom Jesus. As lonas foram distribuídas, mas agora o que precisa é colchão, cobertores, travesseiro e agora à tarde, tanto Bom Jesus quanto Ausentes farão aí um levantamento da necessidade de telhas para a reconstrução dessas casas. Aqui em Caxias, como foi mais recente, agora pela manhã, a Fundação de Assistência Social ainda está lá no distrito de Vila Oliva para fazer esse levantamento. André, diga. Só para terminar aqui, ó, a questão de ausentes, hoje é feriado. Até isso atrapalha para a compra de telhas, então a prefeitura cancelaram todos os festejos, tiveram que cancelar porque não tinha condições para... Pelo contrário, o negócio era se proteger porque, olha, tem telhado que virou peneiro, mãe, coisa incrível. Então a prefeitura está falando da possibilidade de buscar telha em Santa Catarina, se for o caso, até porque tem previsão de chuva, né? As pessoas querem fazer o mais rápido possível. Ah, sim, claro. Ali é a divisa de estados, né? São José dos Ausentes com Santa Catarina, é muito próximo, né? Então talvez aí... em Santa Catarina que também teve, Lages teve muito granizo também na Santa Catarina, Paraná também teve muito granizo ontem, não foi só o Rio Grande do Sul. Mas pro leste também, não, essa casa aí, isso é Ausentes, né? Porque a gente vê os pinheiros ali, acho que é Campos de Cima da Serra, parece que até neve que caiu, mas não, é o granizo. E o vento junto, que olha como ficou essa residência. Lembrando que os Campos de Cima da Serra, no caso de Ausentes, a altitude é alto, por isso se chama, né? Campos de Cima da Serra, a altitude aí chegando a 1.000 metros em média. 1.200, 1.200 ponto mais alto que o Montenegro, né? O que isso, é Montenegro acredito que é 1.200. 1.200 metros, então são altitudes a partir de 1.000 metros. Ou seja, olha aquela árvore ali arrancada. Arrancada. Veja, deve ser um eucalipto com toda a raiz, virou. E agora ao vivo, a Borges de Medeiros, Avenida Borges de Medeiros em Gramado, tem sol, né? A gente percebe pela sombra, né? Tem sol, 25 graus é a temperatura em Gramado, isso é alto? Muito alto, mais vai alto aos 28, que... vai ao 28 a em Gramado. 28 fácil hoje. Mais quente que aqui em Porto Alegre. Lembrando que essa instabilidade hoje, ela vem pelo norte também, não é isso, Thael? Não, e hoje tem vento norte, então por isso que lá está mais quente do que aqui. Então, tá, na região da Serra tem esse aquecimento maior. Olha o vento, ó. Pelas bandeiras ali, a bandeira, a gente consegue perceber que também tem vento, um vento quente em Gramado nesse momento. Daqui a pouco, gente, a Estael volta para falar em mais detalhes como que vai ficar o tempo, né, hoje e nos próximos dias. Mas hoje é bem importante porque essa instabilidade que está se aproximando aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, Estael Cias. Até daqui a pouquinho. Agora faltando 5 minutos para o meio-dia. Olha só essa aqui, ó. Pé por pé. Um ladrão que caminhava em cima de um telhado. Isto em Rio Grande, no sul do estado. Até que ele resolveu levantar uma tela, né? E olha o que acontece. Levantou uma telha, perdão. Aí escorregou e se foi. Levou um tombo. E que tombo, Glauco? Mas eu vou te dizer uma coisa, pior do que ser ladrão é ser ladrão trapalhão, né? Não, olha, não sei o que é pior nessa história aí, mas o Roquete tem os detalhes pra gente, não é mesmo? Guilherme Roquete, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Glauco, bom dia a todos. Essa história realmente aconteceu lá em Rio Grande no finalzinho da semana passada. E olha, eu não sei, eu não tenho maturidade, vocês me desculpem aí no estúdio, eu não tenho maturidade para ver essa imagem sem ter uma tentação de riso e tô me controlando, inclusive, para não rir dessa história toda. Porque esse cidadão aí resolveu, ó, pé por pé, devagarinho, de mansinho, tentar arrombar uma casa lotérica lá em Rio Grande. E aí... Assim, ó, ele já cai um tombo engraçadíssimo na primeira imagem, quando ele cai sentado no telhado. Bom, aí ele resolve insistir depois e levanta uma telha e já vai se equilibrando e fica em pé de novo. Quando ele consegue levantar a telha, sai escorregando, André, e dá de nariz no telhado. Mas e depois ainda caiu no chão. É impressionante o que aconteceu com esse cidadão aí. Mas isso é aquela coisa, né? Deus castiga, né? O velhinho tá lá em cima, ele tá olhando. A primeira passa, a segunda passa, na terceira ele acaba se ralando. E foi isso que aconteceu com esse cidadão aí lá de Rio Grande. Quebrou o nariz, olha a cara do Glauco. Põe o Glauco no ar aí. Põe o Glauco no ar. Eu sei que o assunto é sério, mas o cara me vai fazer um negócio desse. Não dá. Não, olha, gente, para quem está chegando, 11h57, isso foi em Rio Grande, no sul do estado. Esse homem tentando invadir ali uma propriedade, Rio Grande, né? Tentando invadir ali nos dá os detalhes, foi numa loja, como é que casa foi lotérica. Isso? E 2 vezes ele André. escorrega e cai. Foi numa casa lotérica, olha só. E agora ele tenta, mudou a posição, e aí foi de bumbum no chão. Esse cara não tava bebum, será, hein? Olha, numa situação dessa, telhado escorregando... né? É difícil da gente... Oixa, mãe do céu. Nessa hora que ele quebrou o nariz.
naquela hora ali foi com o nariz na telha, hein? A hora que ele foi com o nariz na telha. Não, olha. A que ponto chega? Ô, André, diga. Olha só. Esse aí é o verdadeiro cara de pau, né? Porque ele caiu, se estatelou e ainda deve ter feito um estrago no telhado, né? Mas olha só, não contente ainda em ter levantado a telha, em ter caído, em ter quebrado o nariz, ele ainda conseguiu entrar nessa casa lotérica lá de Rio Grande e depois saiu de lá sem levar nada, ou seja, deixou só o estrago, só a telha. Tá, mas aí e os moradores da região aí desse bairro lá em Rio Grande? Aí os moradores, completa aí, eu quero... Não, os moradores dessa região, os moradores dessa região aí estavam reclamando já, porque há bastante tempo tinha uma série de arrombamentos nessa região aí da cidade, e agora talvez a gente tenha descoberto quem foi, né? Era o ladrão do buléu, como ia dizer minha mãe. Como é que é? Ah, do buléu, do tombo? A minha mãe que dizia, né? Quando caiu, levou um buléu. Levou então um buléu. Era isso aí, né? É o ladrão do buléu. É verdade. E veja, e aí ele entra, como é que ele entrou? Pelo próprio telhado ou o que ele fez? Pelo próprio telhado, é isso? Ele entrou depois, ele caiu do telhado e entrou por uma outra parte. Desistiu não dá pra do saber telhado. Exatamente por onde que ele entrou. Isso, desistiu do telhado, porque daí, claro, ele já não tinha ia pro tomado terceiro tombo, tombo. Aí ele tentou entrar por um outro acesso. Ele não ia pro terceiro tombo, já foi a primeira fastiã. A primeira fastiã, a segunda fastiã, quebrou o nariz. Não, só que faltava chamar o SAMU por causa desse imbecil aí. Aí na terceira vez o tchan, aí ele conseguiu. Aí ele, não, tá 3 vezes não, já quebrei o nariz. Já me estatelei 2 vezes, eu vou dar um outro jeito de entrar. Mas que barbaridade. Mas não foi pego. Mas a imagem dele ali, mas teve que ser atendido, né? Teve que ser atendido. Até o cachorro tá se manifestando. Mas se lascou, André. O cachorro, olha o tamanho aqui, ó, olha ali, Júlio, olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho, é uma casa aqui no bairro Santa Teresa, tá? Olha, é bem pequenininha, porque ele tá ali, quietinho, me olhando aqui do lado. Olha pois que eu queria saber também que eu não consigo enxergar o olho dele, ó. Que cachorro bonito, hein? Imagens ao vivo, tudo vale do dia 20 de setembro, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Imagina se André, tivesse... deixa eu te contar uma coisa. Imagina se dentro do pátio aparece um cachorro desse aí pro rapaz, hein? Já pensou? Pois é. Não, aí ele ia se assustar. Agora eu vou te contar, André, por que a gente tá aqui no bairro Santa Teresa. Até vou segurar um pouco o cabo do microfone pelo seguinte, ó. Aconteceu um acidente agora há pouco por volta das 10h30 da manhã aqui na região da rua José Hipólito da Costa. O que aconteceu? O motorista estava me contando agora há pouco o seguinte, ó. Ele começou a descer a rua desde a Correia Lima e quando chegou aqui na parte de baixo acabou perdendo o freio daqueles corte vermelho ali. Começou a segurar na caixa, o carro começou a reduzir a velocidade, mas mesmo assim não foi o suficiente. Quando chegou ali, ele viu que ia bater no poste, tentou desviar com um cavalinho de pau, o carro bateu naquele poste ali e foi parar lá em frente ao mini mercado. E agora o poste está caído para o lado de cá. Então a gente não pode nem avançar muito desse isolamento aqui, André, porque tem um risco de queda desse poste aqui. Além do mais, tem o seguinte, ó, aquelas casas que elas estão ali próximas, né, elas possivelmente vão ficar, se já não estão, elas possivelmente vão ficar ainda sem luz, porque o pessoal da EPTC que chegou aqui por volta das 11h15, 11h20, teve que fazer todo esse isolamento da área a partir de agora e também acionou a CE, porque esse poste aqui ele vai ter que ser inutilizado, né, porque ele ficou quebrado na base. Nessa posição que a gente está aqui, a gente não consegue ver, mas ele está quebrado e está caído para o nosso lado aqui. E atrás ali o carro, né, que ficou totalmente destruído, né, André? Não, ficou destruído. E o motorista, qual é a situação dele? O motorista, ele não se feriu, não se machucou, tô vendo aqui que não teve nenhuma escoriação. Deixa eu fazer uma perguntinha pra ti aqui, amigo. Como é que foi? Chegou a te machucar ali no carro ou não? Não houve nada. É que é o seguinte, eu dobrei lá em cima lá, aí no caso faltou freio no meio da lomba, eu peguei, dobrei, pisei, tava funcionando. Aí no caso, quando embalou, aí eu fui pisar de novo, faltou o freio, aí eu peguei... Dei um cavalinho de pau aqui para não dar de frente, se eu dou de frente o carro incendiar, aí eu tô morto, então eu peguei e dei um cavalinho de pau, entendeu? Mirei bem o poste, dei, aí ele ficou no poste. Nasceu de novo. Graças a Deus. Ainda teve destreza, hein? Não é esse olho grande que vai me atrapalhar. Tá certo, perfeito. A luta continua. Muito bem. Então tá, ó. E aí ele foi hábil, né? O tom foi grande, mas o motorista tá aqui. E ele foi hábil. Foi hábil, porque ele tava nos contando. Agora, ele estava nos contando, porque assim, ó, André, vamos virar um pouquinho
deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. A rua, ela é em curva, tá? Tu tá vendo aqui onde está a viatura com os agentes da IPTC? Sim. Essa rua, ela é em curva. Então, da onde que ele veio? Ele veio descendo essa lomba aqui. Quando chegou por perto aqui na curva, foi que faltou freio no Escort. E aí, justamente, foi quando ele começou a fazer a redução na caixa, o que é o procedimento correto para o carro tentar diminuir a velocidade. Só que, claro, como o carro já estava com muita velocidade, quando ele chegou ali, ele acabou, então, dando um cavalinho de pau, bateu no poste, mas pelo menos ele bateu no poste, não atingiu ninguém, né, que estava aqui pela rua. E ainda bem então, que o poste por sorte, não caiu, o motorista está bem. Mas já pensou se cai esse poste? Exatamente, ainda bem que o poste não caiu. E outra, André, ainda bem que ele estava sozinho, ele está com alguns familiares ali agora, mas ainda bem que ele estava sozinho no carro na hora do acidente, porque tu vê que o lado direito do carro, todos os vidros, até o teto solar, tudo quebrou. E, por sorte, retorceu o carro todo. Não aconteceu nada com ele, André. Obrigado, Guilherme Fadanelli, obrigado pelas informações. Tem um acidente em Porto Alegre, isso aqui chega a ser Morro Santa Teresa? Aí é Morro Santa Teresa, esse local aí, Guilherme? Isso, Santa Teresa. Está sendo isolado, é na rua Hipólito José da Costa, é isso? Isso aí, Rua Hipólito José da Costa. Está isolado justamente por causa desse acidente. Ainda bem que não aconteceu nada mais grave, mas poderia ter acontecido. Agora, 12:04. Atenção para esta notícia aqui, é um alerta para todos nós. Foi enterrado nesse domingo, ontem, não é? O corpo do empresário que morreu durante a explosão de um barril de chope. Isso aconteceu em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos. A polícia ainda aguarda o resultado de toda a perícia feita nos equipamentos para saber a causa deste incidente. Acompanhe. Gilson do Nascimento estava de aniversário e organizava a comemoração com os familiares em casa na última sexta-feira. Ele completava 43 anos. O aniversariante instalava um barril de chope quando ocorreu a explosão que atingiu o rosto dele. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados, mas o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como acidente doméstico, mas as causas serão investigadas. Como é que era o Gilson? Uma pessoa boa, uma pessoa fora de série, bem bom meu amigo, né? Cara bom do bem. Uma tragédia isso, hein? Uma tragédia, a gente até ficou assim, porque eu fui o primeiro que corri, né? Quando deu o estouro ali, que estourou o barril, eu saí correndo e fui o primeiro ainda a socorrer ele. No velório, familiares não quiseram dar entrevista. De acordo com conhecidos da vítima, essa não é a primeira tragédia que ocorre na família. Um irmão dele morreu afogado em Santa Catarina. O irmão dele morreu lá na água, estava a filha, se atirou ali, bateu a cabeça e morreu, que era irmão dele. Foi fazer o orçamento no 13 ali, no telhado, e o telhado caiu com ele junto, né? Morreu também o sobrinho. Gilson do Nascimento também teve câncer há 6 anos e chegou a ficar 59 dias na UTI. Quem convivia com o empresário, casado e pai de um adolescente, conta que ele era uma pessoa muito especial. A gente acompanhou a doença dele também. Ele venceu e agora vai acontecer isso aí. A gente está abalado. Para nós era um ótimo vizinho. Uma tragédia muito triste, muito triste. Vai fazer muita falta para todos nós. Um grande amigo, um vizinho, um parceiro, um companheiro, um pai de família excelente. Testemunhas contaram que o equipamento alugado apresentou problemas e a bebida não estava saindo. Então ele teria ligado para a empresa que orientou como resolver o problema. Quando Gilson foi realizar o procedimento, o barril explodiu. Inclusive, as informações que se tem aqui colocaram... Era um amigo, o proprietário da empresa, era amigo, né, do Gilson, e a esposa dele estava junto ali, do lado do barril de chope, no viva voz, orientando de como fazer, como proceder. E aí, de repente, a explosão, ela por muito pouco não foi atingida, mas foi um deslocamento de ar extremamente forte que desfigurou ele. Bom, em nota, o que diz a empresa, a Chope Imigração, que é a empresa responsável pelo barril, disse que o equipamento usado pela empresa era novo, tinha todos os sistemas de segurança e era especial para delivery, ou seja, para esses serviços assim na casa das pessoas. Na entrega foi instalado e testado. A empresa lamentou o que aconteceu e disse que aguarda o resultado da perícia. Inclusive, o proprietário, como eu disse, né, da empresa da Chope Imigração, amigo do Gilson. Agora, vejam a tragédia, gente. No dia do aniversário, comemorando com os amigos esta explosão. Ao mesmo tempo, a gente fica preocupado porque
Até então parece, né, algo tão simples de se instalar e veja só o que aconteceu, somente a perícia, Glauco, para apontar de fato. Agora a gente lamenta a família, a dor dessa família, as tragédias que vêm aí nos últimos anos atingindo essa família. Que triste, que lamentável, Glauco. Precisa de muito amparo, até por esse histórico que você mencionou agora, né, que a gente viu na reportagem, é daqueles casos assim que a família deve estar se perguntando, poxa, mas existe Deus? Porque é muito castigo, né? E aquela coisa insólita, poxa, num dia eu sou convidado para o aniversário de um amigo e se transformou em velório. Quer dizer, é uma coisa totalmente, é uma tragédia realmente, é impensável. Agora tem que se ver realmente o que aconteceu no inquérito, na investigação, enfim. Porque é um acidente, sim, mas e aí? As pessoas ficam expostas a esse risco? Pois é, e veja que o equipamento foi instalado e foi testado. E aí apresentou problemas depois. Então, o problema é no equipamento? Não sei, isso só a perícia que vai apontar. Agora, é importante sim, porque quantas e quantas vezes as pessoas lidam com esse tipo de equipamento? Esse equipamento que é simples, né? Em tese é simples. A tendência de voltar um pouco mais perto da normalidade é comum as pessoas realmente pedirem, né? Vamos fazer uma festa, vai ter um chopp, vai ter o chopp artesanal, né, André? Meio-dia e 9 minutos, para quem não acompanhou rapidamente a história desse homem que morreu agora na sexta-feira em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Ele que estava comemorando, depois de ter passado por uma doença gravíssima, de ter vivido outras tragédias familiares, perdeu o irmão que tentou salvar a filha, né? Morreu afogado. E agora, esse homem, na comemoração de aniversário, deu o equipamento ali na chopeira, foi instalar, foi arrumar, ligou para o amigo, que é o proprietário, né, da empresa que faz a distribuição, estava orientando no momento que deu a explosão e por pouco que a mulher dele não foi atingida, ela estava do lado, ela estava com o telefone, segundo a Aline Schneider nos contou, estava com o telefone no Viva Voz e ele orientando. E aí que se deu a explosão, quer dizer, algo assim inexplicável, inesperado, óbvio. E, portanto, a perícia vai poder apontar o que de fato aconteceu, Gal. E as pessoas que já alocaram, já fizeram uso desse dispositivo, do barril de chopp, enfim, sabem que depois de entrega, explica como é que funciona e fica tudo por conta de quem é o dono da casa ali, no caso, quem está dando a festa, né? É de se ver, é de se investigar e averiguar por que aconteceu esse acidente aí, André. Muito bem, agora meio-dia e 10 minutos, 22 graus é a temperatura. Daqui a pouco a Estéia Alcias vai falar sobre a previsão do tempo. A gente tem aí uma chance ainda de temporais nessa segunda-feira. Já tivemos granizo. Olha aí o som do granizo. Assustador. Ontem à tarde teve granizo nos campos de cima da serra, na região da Serra. E depois, mais final da tarde, aqui na região metropolitana, Porto Alegre, muito granizo e muitos acidentes, inclusive na Freeway. Em seguida a gente vai trazer os detalhes. Mas mais do que isso, a gente vai saber como é que vai ficar o tempo, porque é importante a atenção de todos, já que a gente tem temperaturas muito altas em diversas regiões aqui do estado. Agora, atenção, gente, eu quero a atenção, o Glauco fica aqui comigo, eu quero a sua atenção, porque antes de mais nada, Glauco, nós temos aqui trazendo um assunto relacionado à Brigada Militar mais uma vez. Sempre lembrando, tira a imagem, segura só um pouquinho. A gente já vai explicar essa imagem aqui. Antes de mais nada, Glauco, a gente quer chamar a atenção das pessoas, que muitas vezes as pessoas criticam, vocês fazem crítica à Brigada Militar. Ninguém está fazendo crítica à Brigada Militar, muito pelo contrário. Temos o maior respeito, carinho e admiração por esta instituição tão importante que é para todos nós. Agora, nós temos acompanhado casos isolados, casos que colocam em xeque o procedimento de abordagem policial. Esse caso que nós vamos mostrar, por exemplo, está causando muita polêmica, no mínimo que pode-se dizer polêmica, revolta e indignação, que é um vídeo de agressão que viralizou pela internet. Uma policial militar que agrediu um homem que sofre, né, tem problemas com o alcoolismo, só que isso é outra história. Ele estava, inclusive, já sendo liberado. E escutem só o que aconteceu. Ele tinha que assinar para poder ir embora. Posso? Não dá nada, meu. Aqui, ó. Assina teu nome aqui e vai embora. Aonde? Aqui, ó. Para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho. Aí agora alguém autoriza essa policial a agredir esse homem. Tanto é que ela pergunta, posso? E a gente ouve uma resposta ao fundo. E aí ela agride na nuca esse homem. Olha aí. 2. Posso? 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 Você à vontade. À vontade. Assina o teu nome. Isso aqui não é teu nome. E risos. Ele chorando.
Muito bem, esta é a cena que choca. Isso choca, gente. Isso choca. Qualquer cena de violência choca. Agora, num caso em que a autoridade policial está ali, estão rindo, estão liberando essa pessoa que tem problemas, evidentemente que tem problemas. Ah, mas não tem A. Tem que se ter o protocolo, aquele que o policial sabe que deve acontecer. Para mim, não tem violência, não nem se explica, nem se justifica neste caso aqui. Esse homem visivelmente com problemas. Já estava sendo liberado, ou seja, o que tinha que ser feito já foi feito. Aí na hora de liberar essa risada, posso, não posso, como se estivesse assim, como se fosse dar um presente para ele. Ah, posso dar um presente, este tabefe que ele recebe na nuca. Ai, André, mas queria que fizesse o procedimento que todos os policiais têm numa abordagem como esta, Glauco. Exatamente. Aliás, o lema da Brigada Militar é o seguinte, preservar a vida. E eu diria mais, pode acrescentar, preservar a dignidade, que não foi o que aconteceu, né? Vamos explicar um pouco mais como é que aconteceu tudo isso, tá, André? Essa agressão aí aconteceu no início da madrugada da última terça-feira, num condomínio do bairro Campo Novo, na zona sul aqui de Porto Alegre. Ainda não se sabe quem gravou essas imagens, que ganharam as redes sociais, logicamente, e a repercussão está sendo muito grande. Acontece que a Brigada Militar foi chamada para atender um caso de um homem que estava se excedendo, digamos assim. Um homem de 46 anos, só que tem um detalhe, ele sofre de alcoolismo. Segundo familiares, ele não é agressivo, mas levanta a voz quando bebe, fica um pouco mais exaltado. E aí o que aconteceu? Foi isso, a Brigada Militar chegou até lá e tratou este homem dessa maneira. Ele é xingado, levou aí, como a gente viu, este tapa, né, esta bofetada de uma PM. Agora, vamos ouvir um pouco mais como tudo aconteceu. Olha, preste atenção aí, ouça. Enganado, meu. Aqui, ó, assina teu nome aqui e vai embora. Aonde? Aqui, ó. Dois. Posso? Posso? Sinta-se à vontade. Assina o teu nome. Isso aqui não é teu nome. É claro que o M, reticências e o corte do áudio, a gente não precisa dizer que foi um palavrão, né, que ela ainda completou. Quer dizer, este foi o tratamento dado, né, por esta policial. Não se sabe quem estava gravando, quem estava junto, se é alguém da Brigada Militar, se é o superior, não se sabe. Isto certamente a Brigada Militar vai averiguar, mas é mais um caso isolado que a gente apresenta aí, não é mesmo, Glauco? E até para saber quem é que está rindo ali, né? Porque tem mais pessoas, não se sabe se é outro policial, alguém está rindo dessa situação. Bom, a gente conversou com os pais, tá, deste homem aí. Os pais dele moram no prédio, não conseguiram saber exatamente na hora o que estava acontecendo, só souberam que tinha uma confusão, enfim, na portaria, inclusive, mas eles não foram chamados. Vamos ouvir o que disse o pai desse rapaz aí. A gente está sempre esperando ele vir para dentro de casa, então a gente não dorme enquanto ele não chega. E ele então, a gente, ele está perto dele chegar. E aí nós ouvimos mas já era tarde. Eu digo, eu acho que ele está lá em cima conversando com os porteiros. Daí eu fui para a janela para dar uma olhadinha, eu vi a SAMU entrando. Eu digo, nega, eu acho que o pessoal chamou o pessoal militar e eles vão conduzir ele para Cruzeiro. Pois é. A questão de ser conduzido para Cruzeiro, porque tem lá um atendimento mental, para a área mental, enfim. O fato é que ele foi conduzido para o hospital, passou por aquele protocolo todo, né? A gente falou muito com os pais deste homem aí, porque o assunto realmente é muito delicado, tá? O homem em questão, esse de 46 anos, não sabe exatamente o que ele tinha que assinar. E ele tem um histórico bastante difícil, uma vida muito complicada e está com um problema de alcoolismo aí, relativamente recente. Dá para a gente ouvir mais um pedaço do que disse o pai desse homem de 46 anos. O grande problema foi ela se alterar com eles. Ela podia conversar com ele, largar de mão, porque ela não é obrigada uma pessoa a estar nessa situação. Aí tem que escrever. Quem é que vai escrever desse jeito? Não tem como. É uma coisa assim que ela errou. Infelizmente ela errou. Mas errou que ela nunca ia imaginar que ia cair na rede. E para nós é triste. Porque a nossa vida ela é doente, eu também sou. A gente está acontecendo isso aí com a gente, né? Muito triste.
Para quem está chegando agora, meio-dia e 18 minutos, estamos mostrando este caso, um caso de uma agressão a um homem alcoolizado. E aí, assim, ó, não vamos misturar as coisas. Cada coisa tem o seu procedimento, o seu protocolo. É uma pessoa que estava embriagada. Eu não sei o que é que ele estava fazendo, mas não estava oferecendo resistência, que houve necessidade, né, de uma abordagem mais violenta. A imagem, ela mostra tudo. E é isso que nós temos que nos centralizar, porque isto vem acontecendo, muitos casos isolados, Glauco. Nós mostramos o caso lá do policial de Portão, no Vale dos Sinos, numa abordagem ao motociclista. Nós ainda aguardamos também o resultado desta investigação, porque é um processo de investigação interno da Brigada Militar que acontece. Só que o importante é nós ficarmos, sim, atentos, porque nós, em primeiro lugar, Glauco, temos o maior carinho e admiração e confiança nessa instituição que nos honra tanto, que é a Brigada Militar. Agora, casos isolados estão acontecendo, é importante se olhar para isso. O que é que está acontecendo? Estamos num momento de pandemia, ok? Estamos sim no momento de pandemia, mas as coisas não podem ser tratadas dessa maneira. Era um homem em especial, alcoolizado, que tem problemas mentais, pelo que o próprio pai disse, mas não justifica. Ele não oferecia resistência, né? Pelo contrário, ele estava ali tentando assinar o nome, já ia ser liberado. Ela mesmo disse, assina e vai embora, ou seja, ele ia ser liberado. Qual era a necessidade, a explicação para esta agressão, Glauco? Explica, porque as pessoas estão se manifestando e estão indignadas. Ninguém nesse estado quer ser abordado, né? É tão importante, a gente sempre orienta para que as pessoas estejam sempre dispostas, colabore com a polícia em momentos de abordagem. Agora, as pessoas têm que ter a confiança e a tranquilidade que não vai acontecer algo como esse aí, por exemplo. Quer dizer, é injustificável, Glauco. Olha, eu vou te contar um pouco mais dos detalhes dessa família. Olha a situação. Este homem aí, de 46 anos, ele perdeu o emprego. Há cerca de 2 anos ele começou com um problema de alcoolismo, tá? Ele se separou, ele teve a perda de um filho também. Quer dizer, é uma história familiar que não colabora. Ele está doente, ele está fazendo tratamento, mas tem recaídas. Não é a forma adequada para qualquer pessoa que seja esta abordagem da Brigada Militar. Mas contra uma pessoa que não está oferecendo resistência, como você está falando agora, inclusive, reforçando isso, né, André? Poxa, vem cá, é o mínimo que se exige, seguir o protocolo, a formação especificada pela Brigada Militar. Nós não estamos falando daquele caso de Torres, por exemplo, só para dar uma outra relação. Aquele caso lá que teria a vítima oferecido resistência, teria tentado pegar a arma, enfim, é outra questão também. É uma situação diferente também que está sendo avaliada. Isso, só para deixar claro que este senhor aí, ele tem problemas, ele é doente, ele inclusive chora depois de levar o tapa, né, André? Atenção. Meio-dia 21 minutos, meio-dia 21, para quem está chegando agora com a gente. Estamos mostrando este caso. Aconteceu dias atrás na Zona Sul de Porto Alegre. Uma pessoa embriagada, com problemas de embriaguez, visivelmente a pessoa mostrando assim, sem condição nenhuma de assinar o nome, não tinha condições para isso e estava assinando porque estava sendo liberada, ou seja, não tinha o que fazer com ele, também não foi encaminhado para um hospital, não foi encaminhado para um posto, ou talvez seja aí o próprio posto, enfim, ele foi liberado. Já estava assinando para ir embora, não sabia o que estava assinando porque ele não estava em condições e mesmo assim ele foi agredido. Coloca na íntegra para a gente escutar aí o áudio como que foi. Aí, ó. Aí o momento que ele tá assinando. Escuta aí. Aqui, ó. Assina teu nome aqui e vai embora. Assina teu nome e vai embora. 2. E agora ele leva o tapão na nuca. Posso? Posso? Assina o teu nome. Isso aqui não é teu nome. Agora me explica, gente. Me explica, para quem está vendo isso. O que é que pode explicar ou justificar? Nada. Nada. Agora, o protocolo se encaminha para o posto, eu não sei, mas isto não tem justificativa, não tem explicação, Glauco. Não. E a posição da Brigada Militar, desculpe te interromper, André,
é de que não é o procedimento correto, é o mínimo que a gente esperava, né? E que um inquérito vai ser instaurado para apurar justamente essa forma de proceder desses policiais aí. Agora... E outra, tem a questão da omissão, porque não se sabe exatamente se esses risos aí não são de pessoas que estavam acompanhando tudo aquilo, tá? E outra, se ele não está em condições, está sendo liberado, ele poderia estar sendo liberado, ele não teria que passar, né? Deixar passar o efeito do álcool ou ser levado para uma clínica. Sabe que nós não temos clínicas conveniadas nas nossas instituições de saúde? E no mínimo chamar os pais que moravam ali naquele mesmo local, ninguém sabia que ele era um doente ali naquela situação. Mas nada justifica a violência. E Glauco, isso é importante. E eu sei que tu sabes, e os nossos telespectadores sabem disso. Repito, respeitando esta instituição que nos honra tanto. Sim, são casos isolados. Só que é um caso isolado aqui, é um caso isolado ali, é um caso isolado na segunda. E é isso que a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho porque é um procedimento que choca. A mim chocou, as pessoas próximas que eu mostrei ficaram chocadas. Tem pessoas que ficaram nauseadas com uma atitude, uma agressão como essa. Então, por isso, nós vamos seguir acompanhando e ver o que vai acontecer a partir dessa investigação aí. Ô, André, a família vai registrar a ocorrência, vai a fundo nessa questão aí, a gente espera também um retorno posterior da própria Brigada Militar na investigação. A Lucoman me ajuda aqui e só me reforçando que ele foi pro HPS, a BM chamou o SAMU e ele foi pro HPS. Ok, tá bom. Tá aí um procedimento, né, que é dentro do protocolo. Mas e precisava da agressão? Não, e precisava desta agressão? Então é isso, a Lu ajuda, ele foi pro HPS, a BM chamou e ele foi pro HPS. E não, só quem teve, André... Não estava descontrolado, né? E só quem teve exemplo próximo de doença de alcoolismo sabe o que isso significa, tá? Pois é muito sério. Esse é um tratamento que, de fato, a gente não espera e não aguarda e não quer da nossa querida Brigada Militar. Muito bem, meio-dia 24 minutos e atenção. 9 pessoas ficaram feridas num acidente com um ônibus aqui na Freeway. Um acidente que aconteceu no quilômetro 66, ali no trecho de Gravataí, já quase em Porto Alegre. Isso durante aquela chuva de granizo que caiu muito forte ontem. Veja essa e outras informações num giro de notícias. O ônibus tombou na pista por volta das 8h30 da noite desse domingo. O veículo de Santo Antônio da Patrulha transportava 19 trabalhadores de uma empresa. 9 ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento. Um puma foi atropelado na BR-116 em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. O motorista fugiu do local e não foi identificado. O animal foi encontrado no acostamento e socorrido por policiais rodoviários e militares. Com várias fraturas, o puma foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. Lá recebeu atendimento e permanece até se recuperar. Depois, os veterinários vão avaliar se ele terá condições de voltar ao meio ambiente. A Guarda Municipal e a Brigada Militar de Porto Alegre dispersaram cerca de 2.000 pessoas aglomeradas na capital nesse fim de semana. A Força-Tarefa atuou na Cidade Baixa, Centro e também no Moinhos de Vento. Um estabelecimento foi fechado por falta de alvará para funcionar. Quase 190 tijolos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar de Osório, no litoral norte. Um homem de 24 anos foi flagrado quando saía de uma casa. Ele estava com 10 tijolos de maconha. Dentro da residência estavam 2 tonéis com o restante da droga. Era tanta maconha que encheu a caçamba da picape da polícia. No total, foram quase 112 quilos do entorpecente. Churrasco e bom chimarrão. É disso que todo gaúcho gosta. Não é mesmo, Lucas Abate? E aí, Luquinha? Mas cadê o Lucas? Tu pode chamar... Ô, moço, chama o Lucas aí, por favor. Olha, cadê o Lucas? Tô aqui, André. E olha a composição do nome. Tem o Ba e tem o Tchê. Abate. Bem propício aqui pro 20 de setembro. Abate. Só que, André, eu ainda, apesar do nome, eu não sou um assador, eu não sei assar, vou confessar aqui. Então, o pessoal tá me ensinando aqui a assar um cordeiro. André, olha só, tem que ter fôlego aqui dentro porque tá muito quente, é bem calor, o pessoal tomando um suador aqui. Mas olha que belezura isso aqui, ó. Cordeiro e linguiça de cordeiro. Qual é o segredo para preparar esse prato? O André Har me disse que é bem difícil, que o pessoal... É complicado de acertar no ponto. Qual é o segredo? A brasa mais quente, a brasa mais fria? Tempero. Cara, o segredo principal é fazer com amor. Fazer com carinho para as pessoas, para quem a gente vai entregar isso. Então eu nunca fiz com amor, é isso que ele quer dizer. A gente tem que pensar que a gente tem que satisfazer eles, entendeu? E o segredo é
lidar com o fogo, né? Quando tu domina a arte do fogo, tudo fica mais fácil. E assim vamos tocando, né? Olha, e é difícil essa arte, André. Como ele falou que fez com amor, eu quero experimentar, né? Eu não vou perder aqui. Vamos ver aqui onde é que tem um pedacinho. Porque o cordeiro, aqui, Lucas. Ó, aqui, ó. Hein, Lucas? Lucas. E eu vou mostrar. Lucas, o cordeiro, Glauco, que é um assador de primeira linha, em 1820 ele me convidou para comer um churrasco e depois nunca mais, mas tudo bem. Bom, aí, seguindo. Aí o que acontece? O cordeiro, ele exige um tempero, porque senão ele fica com um gosto muito forte, né, do couro. Então tem que ter alguma técnica, assim, tem que ter um cuidado especial. E olha o tempero especial, André, que tem por aqui. Eu sou. Isso aqui é farofa de erva mate. O pessoal prepara por aqui farofa de erva mate. Eu não conhecia, vou experimentar. Que fome, o pessoal serviu direto pra mim. Mas que isso? Tirar a máscara rapidinho. Tira o Lucas daí, gente. Que fome, meu Deus do céu. Aprovou? Espetáculo, André. Muito amor. O suor Coloquei a máscara aqui de novo. Não, tá bem quente. Aqui, ó, vamos ver aqui que ele... André, eu queria te pedir licença, mas eu vou botar ele no trabalho aqui, tá? Tá certo. Toca lá pra nós. Vamos lá. Vamos Ele tá me ensinando a arte do fogo. Só colocar? Não, queimei. Vai, para. Vamos lá. E a batata aqui, ó, que é a batata que é também assador o carro-chefe, que é o acompanhamento junto com o corteiro. Tá assando, tu André, sabe disso, né? Olha, tá assando. Olha o suador que a gente fica aqui dentro. Eu já vou me escapando, porque a gente tem mais atração para mostrar por aqui, porque tá um dia até parou de chover, a chuva deu uma trégua. Olha ali aquele assado que está sendo preparado ali do lado. Bárbaro. Mas antes de a gente voltar a falar de churrasco, eu sei que está com bastante gente com fome. Eu quero falar um pouquinho, André, de cultura, de tradicionalismo. E por isso eu estou aqui com dois convidados especiais. O Lídio, nosso velho conhecido patrão do CTG do Piquete, do SBT. E olha só, André, eu tô de branco, chimango. Lídio de vermelho, chimango e maragato. Lídio, se estivesse com o lenço atravessado, seria um sinal de guerra. Mas hoje aqui estamos em paz e podemos conversar tranquilamente. Não seria bem um sinal de guerra, né? A gente está defendendo as nossas bandeiras, é questão de bandeira, né? Tá bem? Então a gente está sempre em paz, né? Tá bem? Então tá, ó, sinal aqui, ó, o lenço normal, sinal de paz. Que é isso que a gente está vendo aqui, isso que a gente está celebrando. E eu quero conversar rapidinho, só uma palavrinha com o presidente do MTG, que ano que vem vai ser, certamente, um acampamento Farroupilha muito especial. O que tem de projeção, presidente? A nossa expectativa é que ano que vem seja o acampamento tradicional, grande, bonito, com muita gente, desfiles da forma tradicional. Estamos com essa expectativa e temos convicção de que será assim. Tá? E o lenço branco é o lenço dos chimangos, falaste, né? O lenço da paz também, né? O branco. Estamos em paz, tá? Precisamos todos nós estar em paz para fazer bem. André. É verdade. Não, dá um abraço nos dois aí. Obrigado por conversar com a gente. O parque, visivelmente, um movimento muito menor. Mas se fosse possível, só faz um registro mais uma vez da churrasqueira, porque aí eu vou fazer um comentário aqui com o Glauco, né, sobre a nossa tradição, sobre o churrasco. De qual delas, André? A que eu tava? Aquela grelha, aquela grelha. Pode ser aquela ali que tu estavas. Só mostra ali um pouquinho rapidamente, porque vejam só, aí ó, essa aí, por exemplo. Eu só quero fazer um registro, porque a gente percebe, Glauco, que o churrasco à grelha, ou seja, mais estilo argentino e uruguaio, tem ganhado muita força aqui, né? Que é a chamada parrilla, na verdade. Então, isso tem ganho muita força. E o detalhe, aquele local ali que o Lucas estava botando a lenha, a preocupação que se tem no Uruguai e na Argentina é de fazer o fogo de lado, deixar queimar, saírem os gases que nos fazem mal na alimentação, deixa queimando de lado o carvão e a lenha, e aí tu vai aproximando a brasa, né, para debaixo da grelha, para então colocar o teu assado, né? Então há muitas maneiras de se fazer churrasco. Essa tem ganho bastante força, que é o estilo mais uruguaio e argentino, não tanto quanto
momento o espeto, né? O espeto é mais tradicional. Mas são outras maneiras que tem ganho espaço, né? Pelo que se percebe aqui no Rio Grande do Sul. Tudo feito muito na brasa, né? Então tá aí, feito aos poucos, devagarinho. Ao mesmo tempo, essas churrasqueiras que a gente tá vendo, o churrasco na grelha, que é o que chama-se, né, a parrija, ele é muito mais rápido do que o nosso tradicional churrasco gaúcho. Eu só faço esse, André. É, e eu curto muito. André? Fiz curso já sobre parrija, eu sou apaixonado, principalmente em comer. Né, Lucas? Não, e outro detalhe, o pessoal aproveita, esquenta a água do chimarrão, Sim. faz um pimentão também. E olha só, ali naquela panela, o pessoal tá preparando um carreteiro já. Então vai fazendo vários pratos ao mesmo tempo. É isso no aí. outro ali preparavam batata junto. Realmente fica espetacular isso daqui, André. É um fogão, praticamente um fogão campeiro. Obrigado, Lucas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a bomba de chimarrão. Inclusive, eu trouxe algumas bombas de chimarrão, porque eu conversei com um especialista que estudou só a bomba de chimarrão. E a pergunta que a gente tem para as pessoas, qual é a origem da bomba de chimarrão? Como é que a gente aprendeu na escola? A origem é de quem? A origem da bomba de chimarrão, dos índios, dos franceses ou vem dos espanhóis? Essa é fácil. Hein? É fácil. Hein? Essa é a pergunta que a gente faz. Qual é a origem da bomba de chimarrão? Índios, franceses ou espanhóis? Daqui a pouco a gente vai responder, não é mesmo, Glauco? Paz. Eu sei. Posso dizer, não? Pode. Índios. Tá bom? Daqui a pouco eu vou te dizer se a resposta está exata ou errada. Em seguida, o prêmio é 1 milhão de abraços. Depois da pandemia. Gente, vamos falar sobre o tempo. Estael Cias, por favor, Estael, te aproxega aqui e fala pra gente como que vai ficar o tempo agora durante a tarde. Temperatura subindo, 22 graus em Porto Alegre, 23, 24 na Serra. Vem temporal por aí, Estael? 34 graus em Santa Rosa. Nossa. O que tu acha? Eu acho que vem temporal. Não sei se a gente tem como colocar a imagem de satélite agora pra gente mostrar. A gente vai ajustar o microfone da Estael. A Estael vai mostrar pra gente em seguida, porque assim, ó, em Santa Rosa, a Estael disse que já tá 34, pode chegar a 38 graus hoje à tarde, Estael. 38, já está a 34 graus agora em Santa vai a 38, Rosa. E ou vamos seja, a 38, combustão, olha, talvez até mais. Meu Deus, a combustão. E é normal nessa época aí? A primavera é um período de transição, a gente tem vento norte, noroeste predominando, então está trazendo esse ar mais quente, vai elevar muito a temperatura nas áreas onde ainda temos predomínio de sol. Não sei se a gente tem como colocar a imagem de satélite, a gente mostra que chove neste momento na região da Zona Sul, em parte da fronteira com o Uruguai, no sul da Lagoa dos Patos. A gente tem estabilidade muito aqui ao sul do estado e vejam, nestas áreas aqui onde a gente vê que o tempo está mais aberto, a temperatura vai disparar e a gente vai a 38 graus na região de Santa Rosa, 34, 35 graus entre Passo Fundo e Erechim, 34 a 35 graus também em São Borja, Itaqui. Esse ar quente junto com essa instabilidade vai trazer mais temporais da tarde para a noite e inclusive pegando aqui, ó, a gente vê que está ao sul da Lagoa dos Patos, mas vai subir, pega a região metropolitana, litoral, áreas da serra onde nós já tivemos temporais muito fortes com granizo e vendaval, pode voltar a chover. Vamos colocar o mapa do Rio Grande do Sul para hoje à tarde, que a gente tem uma ideia melhor aí do que vai acontecer. Chuvoso, tempo chuvoso aqui em Pelotas, temperatura em razão disso variando pouco, entre 17 e 21 graus. 31 graus em Santa Maria, 29 aqui em Novo Hamburgo, 27 a 28 graus em Caxias do Sul, 38 graus em Santa Rosa. Lá é baixo o risco de instabilidade, mas eu não descartaria de forma muito isolada. E Uruguaiana com 28 graus, porque tem nebulosidade lá na região, embora ainda não tenha chovido de forma significativa. Então, a situação é de alerta para as próximas horas, novos temporais, infelizmente, mais granizo, muitos raios e a chuva ainda pode ser volumosa e até com acumulados altos em algumas regiões. André, hoje nós temos este calor. Agora, a partir de amanhã, a gente vê que ó, o refresco chegando, a temperatura vai mudar bastante, a sensação térmica na terça-feira. A gente vai ter aí a chuva um pouco mais generalizada, mas perdendo força no Rio Grande do Sul. Colocando aqui o gráfico de 4 dias para Porto Alegre, a gente tem uma ideia do que vai acontecer. Amanhã, muito tempo úmido, muitas nuvens, chuva a qualquer hora, 15 a 18 graus. Na quarta-feira, dia que marca o início oficial da primavera, tempo bonito, com 13 a 18 graus. Na quinta-feira, as nuvens começam a aparecer com temperatura entre 12 e 21. Nas manhãs de quarta e quinta-feira, nós poderemos ter marcas de temperatura abaixo de 10 graus, ou seja,
vai fazer um pouquinho de frio nas manhãs e madrugadas de quarta e quinta-feira, mas não chega a ser um frio que traz geada. Pode ter geada nos campos de cima da serra no começo da quinta-feira, mas em geral é refresco. Sai esse abafamento e devemos ter temperatura mais amena, André. Bom, então tá dado o alerta, importante a gente cuidar, pode ter granizo também, já principalmente nesses locais onde a temperatura aí passa dos 30 graus. Isso, e principalmente hoje. André, só para finalizar, eu quero mandar um beijo especial para um telespectador chamado Davi Teixeira Boeira, que mandou um mimo aqui especial para mim. Encontrei ele sábado até no shopping, encontrei ele, a sua família, a mãe Andréia, o pai Tauane. É o que distribuiu os bichinhos, né, para todos ou é outro? Isso, não, é esse mesmo. Então eu queria mandar um beijo especial para o Davi, um querido de 6 anos, nosso fã, nosso telespectador diário aqui do SBT. Obrigada aí pelo carinho. É um SBTista. Tinha que mostrar, vamos pegar ali rapidamente o bichinho para mostrar. E ele mandou para todos nós, a família eu tava toda abraçada é apaixonada pelo SBT. Eu adoro bicho de pelúcia. E aí ele mandou um bichinho de pelúcia para todo mundo e a Estael recebeu hoje o dela. Tá olha aí, que fofura. Tá aí, morram de inveja, eu ganhei 2. Olha aí. Então tá bom. É o exibido. Beijo grande, Estael. Bom feriado para ti. Muito bem, 12h38, voltamos a falar de um assunto muito triste, muito sério. Nós mostramos há pouco sobre a explosão de um barril, de um barril de chope. Isso foi na sexta-feira em Campo Bom, no Vale dos Sinos. O aniversariante, cerca de 40 anos, foi ajustar ali e explodiu. Infelizmente, ele perdeu a vida. A pergunta que a gente faz, que tipo de cuidados a gente precisa ter ao manusear uma chopeira como essa? Porque a morte nos deixou cheio de dúvidas, né? Certamente muita gente vai ter medo agora no momento que for manusear uma chopeira. O Guilherme Roquette vai nos ajudar a compreender e explicar um pouquinho, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André, porque esse tipo de acidente ele não é comum. E para isso a gente veio aqui até o Bar Lagoon, aqui no Bonfim, que é um bar especializado em chopp artesanal. Quem está aqui com a gente é o Bernardo, a gente vai passar para lá daqui a pouquinho. Mas, Bernardo, já de antemão, como a gente estava conversando, não é muito comum, né, esse tipo de acidente? Não, esse acidente é bem raro de acontecer. Eu acho que a última vez que aconteceu isso faz uns 5 anos, o último registro que eu lembro de ter visto aqui no Brasil. Aqui o bar, André, ele já tem mais de 11 anos. Eu vou passar para cá para dentro porque é justamente aqui que agora vocês vão gostar de ver. Olha só. O Bernardo, ele tem vários barris de chopp aqui e tem, inclusive, o outro lá que é do gás. E ele está acostumado a vender aqui no bar cerca de 600 litros de chopp. É isso aí mesmo, Bernardo? Aqui nunca vocês tiveram problema mesmo com essa quantidade toda? Nunca tivemos nenhum tipo de problema aqui, né? O sistema é super seguro, as pessoas não têm por que ter medo. O que aconteceu foi realmente uma fatalidade. Não é comum acontecer, mas às vezes esse tipo de erro, infelizmente, acontece. Na tua experiência, o que pode ter acontecido? Mostra pra gente aqui como é que se abre, qual é o procedimento correto aí pra gente poder fazer. O cilindro, o gás funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui dentro do barril um sifão. Nesse sifão aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar gás carbônico para dentro do barril para retirar a bebida que está ali dentro. Tá? Então ele entra aqui por essa válvula, né? Aqui é a entrada de gás, o gás vai entrando, à medida que esse gás vai entrando, ele vai empurrando o líquido que está lá embaixo, dentro do barril, e aí ele vai saindo para a torneira para finalmente vir para o copo. O que pode ter acontecido para isso explodir, né? Para ter um problema disso? É algum problema de regulagem na pressão, né? A gente tem um cilindro de gás que ele tem uma pressão maior do que o barril de chopp pode suportar. Então a gente tem uma válvula que diminui, né? Uma válvula reguladora que diminui essa pressão. Pode ter havido algum problema na válvula, alguém pode ter botado pressão demais para dentro desse barril, ou alguma coisa pode ter acontecido nesse sentido. Mas nesse momento a gente tem que realmente esperar para apurar os dados, ver o que aconteceu, né? E aí a gente poder entender. Mas para um barril explodir, provavelmente excesso de pressão. E em casa, quem está manuseando esse tipo de chopeira, de barril, em algum aniversário, o cuidado maior está nesse manuseio da válvula? O cuidado maior é sempre tu não superar a pressão autorizada no barril, né? Então, sempre que tu for contratar um chopp, é saber de quem tu está contratando, falar com a empresa, né? Eles vão te orientar. Normalmente já se deixa isso regulado, mas os barris eles vão funcionar numa pressão de até 2 kg força por centímetro quadrado ali, mais ou menos. Essa é a situação de trabalho ideal. Acima disso, a gente já começa a entrar em níveis que são perigosos, assim, que é melhor evitar.
Perfeito, falou o Bernardo aqui, a experiência de quem tem 12 torneirinhas de chopp aqui, ó, André e Glauco, babem aí no estúdio, porque eu vou ficar por aqui, não sei se eu vou voltar mais aí, não. Ah, mas eu tô com chimarrão então, né? O Glauco também tá tomando chimarrão, não é? Tá ali, aqui, ó. Então com chimarrão. O problema é o churrasco. Agora eu vou dizer uma coisa, Glauco, que fique assim... Tchau pra vocês. Tchau, obrigado, Gui, obrigado aí, nosso entrevistado. Fique um alerta, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado com essas coisas que envolvem pressão. O próprio botijão de gás tem que ter muito cuidado. Às vezes são coisas que a gente tem, né, na rotina, mexe, mas tudo precisa ser feito sempre com muito cuidado, muita atenção. E, se possível, né, o especialista fazer isso, porque, nossa, coitado desse homem aí que perdeu, dessa família, esse homem que perdeu a vida no dia do aniversário, ajustando o chopp para os convidados, explode e ele perdeu na hora a vida, morreu na hora, devido à forte explosão. Lamentável, gente, é muito triste isso. Meio-dia, 42 minutos, vamos falar um pouquinho das nossas tradições. Olha só, o que eu tenho aqui em minhas mãos? Bombas de chimarrão, né? E sabe que a bomba de chimarrão, ela cria uma memória afetiva muito grande para as pessoas. Eu tenho, por exemplo, bombas de chimarrão que eu tomava chimarrão com meu pai. Eu não uso, mas eu tenho ela guardada. E assim, durante a história, é ou não é? Ô, Glauco, tem alguma bomba de chimarrão que tem algum carinho especial, Glauco? Hein? Eu vou te dizer o seguinte, a bomba e a cuia, que já está toda quebrada, eu não troco por nada. Pois é. São minhas e ninguém mexe. E por que eu estou falando sobre essas curiosidades? Essa curvatura aqui, ó, Léo, se puder me ajudar, curvatura da bomba. Porque as bombas antigamente eram mais retas, né? E agora a gente percebe essa curvatura aqui. Isso é mais recente, sabia? Isso na década aí de 80, que as bombas começaram a ter esta curvatura. Por que eu falo sobre isso, gente? Porque tem um livro agora, justamente, é o primeiro grande livro de um pesquisador aqui de Santa Maria, que é o professor Ricardo da Silva Maier. Ele se aprofundou muito no estudo da bomba de chimarrão. E tem diversas curiosidades, uma dessas é isso, né? A memória afetiva que nós temos com a bomba de chimarrão. Mas me surpreendeu muito a origem da bomba de chimarrão. Vamos fazer um quiz aqui. Atenção, responda aí a pergunta, coloca na tela. Atenção para a nossa pergunta do chimarrão. A origem da bomba do chimarrão. Número 1, vem dos índios. Número 2, dos franceses. Número 3, dos espanhóis. Atenção. Tempo. Vamos mostrar aí um pouquinho da minha conversa com o pesquisador. Opção 1, claro que é. Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu mostrar aí a minha conversa com o professor Ricardo a respeito da bomba de chimarrão. E com um mate na mão, nós vamos conversar com o professor Ricardo Maier, que lançou recentemente o primeiro livro sobre a bomba de chimarrão. E por isso a gente já pergunta para o professor Ricardo, quais são as principais curiosidades sobre a bomba do chimarrão, professor? Pelos relatos mais antigos que eu consegui encontrar, principalmente do século XVIII, que são relatos de padres jesuítas e de viajantes, a gente chega à conclusão de que a bomba não teria uma origem indígena, que ela teria sido desenvolvida pelos primeiros consumidores do mate, que foram os espanhóis que se estabeleceram no Paraguai, já em prata. Isso tanto no Paraguai quanto no Peru e outras regiões aí da América do Sul. Então quer dizer que os índios consumiam, mas não usando a bomba, consumiam o chimarrão, bebiam o chimarrão. E como que eles bebiam, então, sem o uso da bomba? Provavelmente os indígenas consumiam de uma forma mais ritual, não assim cotidianamente como a gente se habituou a pensar. Professor, qual é o registro que se tem mais antigo do uso da bomba de chimarrão? E aí a segunda pergunta, por que se chama bomba? Em princípio, seria uma dessas explicações. O fato dela, através de um tubo, né, se transportar o fluido, né, no caso a água, de um ponto para outro. Escrito, ele já aparece no final do século XVII, mas um desenho, uma ilustração que mostra aí uma descrição no início do século XVIII, 1717, uma gravura que foi feita na Holanda, provavelmente por uma pessoa que não estava vendo a cena também. Eu só queria que o senhor finalizasse para a gente sobre os modelos das bombas, porque esse modelo mais curvado, como a minha aqui, por exemplo, é mais recente, elas eram retas.
E eu queria que o senhor, para a gente finalizar, falasse sobre isso. O primeiro modelo de filtro que aparece descrito é um modelo semelhante a esse aqui, que é uma esfera toda perfurada em todo o entorno. Isso já no século XVIII. Mais adiante, no século XIX, surge então esse modelo de filtro, que é uma colher, e já no século XX que nós temos então o filtro achatado, em forma de disco, que tem furos em toda a volta, furos menores e uma quantidade maior de furo. Em relação à curvatura, ela é realmente bastante recente, né? Tanto que, eu acredito que a partir dos anos de 1980 que começam a se fazer, a predominar esses tubos curvados. Mas a bomba, ela tem uma identidade muito grande com a nossa vida, com os nossos ancestrais e com a nossa família, não é? Uma das manifestações disso, né, uma das demonstrações disso, é que as pessoas preservam as bombas, os familiares, né, vai passando de uma geração para outra. E isso é uma coisa muito interessante e foi uma das coisas que motivou aí eu pesquisar especificamente sobre esse objeto. Atenção, suspense, a resposta exata. A origem da bomba de chimarrão vem dos índios, dos franceses ou espanhóis? Glauco passa. Vou mudar a opção, Silvio, é espanhóis. Pois é, sabe que os espanhóis, porque quando eles estavam aqui, os espanhóis viam os índios tomando chimarrão e achavam que o pó da erva mate fazia mal. E desde aquela época, os espanhóis achavam muito estranho que eles bebiam na mesma cumbuca, né? No mesmo, não sei se já no porongo, isso ainda não se sabe. E aí, então, os espanhóis teriam inventado a bomba de chimarrão. Agora, o Glauco traz à tona um problema muito sério para quem gosta de viajar e levar o chimarrão, não é mesmo, Glauco? Eu, por exemplo, levei para várias partes, mas para os Estados Unidos eu não me atrevi. Até porque eles iam perguntar o que é isso aí. Eu vou dizer que é uma bomba? Tá louco, né? Erva e bomba, hein? Erva e bomba, já pensou? E os índios também, naquela época, poderiam beber a erva como se fosse sopa, né? Com uma colher. Mas, enfim, algumas das curiosidades sobre o nosso chimarrão. Legal, né? Muito bom. Boa pesquisa. Parabéns ao professor Ricardo da Silva Maia por estes ensinamentos. E na nossa página do Facebook a gente tem e vai acompanhar, no Twitter também, falar mais a respeito da bomba de chimarrão. Aliás, tem coisa que a gente gosta muito de mostrar aqui no SBT nesse dia de tradição. É a participação dos nossos telespectadores. Vamos fazer uma roda de mate, hein? Uma roda de chimarrão. Mas o Bernardo, né? Aí a foto da Tainá Nascimento pelas redes sociais. A gente pediu o pessoal colaborando, mandando fotos da nossa tradição. Ó, o Gabriel e a Laura aqui de Porto Alegre, beijo pros dois. O Danilo Teixeira que mandou pra gente. O Gabi e a Laura aqui de Porto Alegre, trajado com as roupas do Rio Grande do Sul, ó. 2 beijos muito especiais pro Gabriel e pra Laura. A Magda Guaiardo, pelas redes sociais aí, montada a cavalo, mostrando aí toda a tradição do Rio Grande do Sul. Gente, muito obrigado e continuem postando pelas redes sociais a participação de todos vocês. A Rosane Donai também pelas redes sociais, piluchada e de máscara, hein? Que tal? Que coisa boa. A gauchada diz que é o buçal. Olha só. Brincadeira. A Fernanda, quem é a foto da Fernanda Galvão ali? Levando a tradição gaúcha ao Nordeste brasileiro, Porto Seguro, na Bahia. Gaúchos conhecendo o Nordeste é o Douglas Garcia, também pelas redes sociais. Um beijo muito grande, continue mandando. Nós estamos aqui com a nossa tradição ao vivo, nesse 20 de setembro, saboreando um bom de chimarrão. E agora eu largo o chimarrão. E atenção, porque eu tenho um recado muito importante da operadora TIM. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, DJ. Vai lá, Douglas. Cadê as luzes piscando? A operadora TIM está com uma novidade, que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, são milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo, TIM Pré-Música Gaúchesca. É o estilo que você escolher.
é para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Nada disso. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Consulte o regulamento em tim.com.br/pré-top. E você vai ver daqui a pouco as informações desta imagem aí. Um caminhão na contramão, Glauco Paza. Olha esta imagem aí na RS 122. Que loucura, apertem os cintos, o motorista enlouqueceu. Já o homem já é louco. Quem gravou já disse, o homem é louco, o homem é doido. Tava fugindo da polícia, em seguida a gente explica. E no esporte, um feriado feliz para os colorados e também gremistas, Glauco. Afinal de contas, a gente deu derrelho. Dupla Grenal tá de parabéns, viu? É, Flamengo, hein? É. Daqui a pouco a gente conta. A gente já volta, até já. Coloca a sirene aí, gente. Coloca a sirene, uma imagem impressionante. Isso foi na RS 122 em Caxias da Serra. Um caminhão em alta velocidade aparece na contramão e é perseguido pelas equipes da polícia. Glauco, tem explicação uma coisa dessas? Olha, é difícil, né? O negócio é que a polícia mandou o motorista parar. Ele foi abordado e ele não obedeceu, continuou fugindo. E aí começou essa perseguição. Ele só foi pego quilômetros depois, tá? Muito possivelmente pelo combo de documentação atrasada, irregularidades, enfim. Ele cometeu uma série de infrações, andou na contramão, excesso de velocidade, ameaçou outras pessoas no trânsito. Isso aconteceu no sábado de manhã em Caxias do Sul. Parecia que ele estava alucinado, quase causou uma tragédia ali, André. Não tem explicação, né? Olha aí, o motorista apavorado com tudo que estava acontecendo, viu? Mas ele foi pego, tá? O homem é louco. O homem é louco. O homem é doido. O homem é louco. Olha lá. Você mas qual é a explicação, Glauco? Não tem a explicação oficial, porque a polícia não passou, mas aí, possivelmente a questão de irregularidade, documentação, enfim. E aí foi fugir, achou que... será que você deu conta? Não, olha só, fazer num carro normal já é extremamente arriscado. Vai fazer num caminhão, acho que vai conseguir escapar, André. Muito bem, meio-dia, 58 minutos, 24 graus é a temperatura. Vamos falar agora de esporte. Fim de semana, Gaudério, quase 100% de aproveitamento. Juventude, ele perdeu para o Atlético Paranaense, mas a dupla Grenal fez bonito com sofrimento, sufoco, mas venceu no Brasileirão. Entra em campo, Gaudério, tomando um mate, Jeremias Werneck. Eu trouxe meu chimarrão, Glauco, porque aí, esse 20 Glauco? de setembro... Glauco tá faceiro, hein, Glauco? Teu time venceu no final de semana. Ah, eu sabia que ia falar isso aí, rapaz. Ó, tá aí, ó. O Inter venceu o Fortaleza. Todo mundo venceu, todo mundo tá faceiro, né? É verdade. O dia do gaúcho é tão grande que começou no domingo, Glauco. É, mas olha só, superou a expectativa, essa é a verdade, né? Olha, o Flamengo, rapaz, que Flamengo o quê? Hã? É. Sabe o que é o mais impressionante? O Grêmio ganhou do Flamengo no Maracanã e não tomou susto. O Inter ganhou do Fortaleza no Beira-Rio e tomou uns sustinhos, né? Ah, mas você vai falar isso aí pro torcedor, ele fica bravo. Mas enfim, o que interessou foram as vitórias. O Inter ganhou graças ao Gandula também, né? Ah, não, Glauco. Ah, não. Tá, vamos começar pelo Grêmio e Flamengo? Pelo começo. Grêmio e Flamengo, né? Que vitória importante. Que vitória gigante. Porque é o Flamengo no Maracanã, porque o Grêmio não ganhava do Flamengo tinha 3 anos, né? E porque... coloca assim, ó, uma água quente no chimarrão do Grêmio, renovando o mate do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Agora o Grêmio fica a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. E gol de quem? Gol do Borja. São Borja. O Grêmio até perdeu o pênalti no final, mas aí tudo bem, já estava ganho o jogo, né? Poderia ter feito... olha, ó, Léo Pereira com Léo Pereira, né? O 38 é Léo Pereira e o 4 é Léo Pereira. Evidente que ia dar problema, né? Pênalti. 2 Léo Pereira. E aí o Diego Alves pegou. Mas o Grêmio ganhou e... Glauco, o Flamengo não fez nada no jogo. Não, fez sim. Reclamou pra caramba.
Que é só o que faz, né? Não pode perder, ele não pode ser provocado, ele não pode perder jogo. Que coisa incrível. E acha que pode botar a torcida em campo, no estádio. É verdade, é verdade. E tem uma história aí de que o Flamengo queria passar o jogo para sábado, né? Tu soube disso? Fiquei sabendo, né? Às vésperas do jogo, olha o gol, ó. Olha o gol do Borja. Tá lá, ó. Pimba! E aí o Borja foi pra cima do Diego Alves ali, ó. Encarou, né? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos mostrar aí. Vamos explicar. Porque teve uma provocação. Olha aí, ó. Diego Alves foi lá e provocou o Borja. 1 minuto antes do gol, Glau. Coisas do futebol. E estavam se abraçando depois do jogo, né? Quem provoca por último, provoca melhor. Meu poeta. Tô aprendendo, tô convivendo contigo. Vamos ouvir alguém que sabe bastante de Grêmio e Flamengo? O Filipão falando da vitória do Maracanã. Assim, Não, hoje ele tá feliz, né? Vai, Filipão. Se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Hoje se encerra o primeiro turno, que são 19 jogos para nós. Nós temos 22. Então a gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos ainda equilibrar algo que estava muito difícil no início. Aí o Filipão, tô tomando chimarrão. O Filipão também toma muito mate, né? E o churrasco, imagina como foi o churrasco desse homem. Mas teve susto também no Maracanã, né? Teve, né? Teve susto. O Gabriel Chapecó levou uma pancada durante o jogo, mas aí tá a postagem dele depois da partida, dizendo que tá bem, né? Ele sequer foi para o hospital, foi atendido ali mesmo, na ambulância. Uma pancada muito forte, mas ele está bem. É uma grande notícia, levando né, em conta que a cabeça, né? A concussão cerebral, tem todo o protocolo, tem que obedecer. E muita preocupação naquele momento. Graças a Deus, parece que não é nada. Então tem duas boas notícias. A vitória do Grêmio e o Chapecó bem. E tem outra boa notícia que é aqui pertinho da TV, né? No Beira-Rio, o Inter venceu o Fortaleza. Mas não foi tão fácil, Glau. Tá, mas aí vamos colocar as coisas assim. Você falou do Flamengo, né? A gente comentou que o Flamengo não ameaçou. O Fortaleza ameaçou. Aliás, é um bom time, bem treinado. Então dá para explicar sim também. O adversário estava bem, né, Jeremias? E isso valoriza a vitória do Inter, né? Ganhar do Fortaleza, semifinalista da Copa do Brasil, é muito importante. E eu estava vendo umas contas, nesse momento, o Fortaleza é 4º colocado, o Inter está em 7º. A gente vai mostrar a tabela depois. Mas o que eu quero dizer agora, mostrando os melhores momentos, é que não deixa de ser um confronto direto, Glauco. Claro, sem dúvida. Eu estava vendo umas contas, eu também estava vendo, e não tem como pagar. Olha, se entra esse gol aí, seria um golaço, né? E aí o Yuri não fez. O Daniel foi muito importante, olha aí o Daniel, ó, muito importante. E mais importante é a lição de que só termina quando acaba, olha aí, ó. 48, né? 48 do segundo tempo. Tem só o gol, bota só o gol, porque além do Edenilson, decisivo artilheiro do Brasileirão, o Gandula foi craque, Glauco. O cara tirou rapidinho a bola, né? E aí já foi a cobrança de lateral, já foi aquele ataque ali, pã, terminou o jogo. É uma vitória que ela é emblemática porque o Inter chega a 7 partidas sem perder no Brasileiro. Tem alguns jogos em que o Inter não jogou bem, mas são 7 jogos sem perder, 4 vitórias. Eu acho que a principal qualidade desse Inter, ele não é resignado, ele luta, né? Vamos ver a classificação aí, Jeremias. Tá aí, ó. O Inter só não tá entre os 6 que ficam em verde porque são os times que vão para a Libertadores. Por quê, André Har? Porque o Corinthians empatou com o América Mineiro, né? Então o Corinthians foi a 30 pontos. Mas o Inter tá ali, batendo na porta, Glauco. Mas a gente tava com medo que caísse. Ou não é? Tinha gente falando que ia ter Grenal na segunda divisão. Cadê o Grêmio? A gente quem? Eu não. E o Grêmio, a rodada foi boa. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor se o América não tivesse empatado. Mas o Grêmio saltou já, né? E na próxima semana, final de semana, se o Grêmio ganhar com um resultado paralelo simples, o Grêmio sai da zona do rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Já pensou, hein? Agora, essas vitórias, elas são importantes, né, para retomada, porque a coisa estava entrando num clima muito pesado para os dois, né? Não, quem sabe agora... Os dois ganharem, foram 2 vitórias importantes, a do Grêmio com uma simbologia do Inter também, 2 grandes resultados. E aí se fala o seguinte, o Grêmio tem 2 jogos atrasados, um é contra o Flamengo, que já mostrou, dá para ganhar. Quem é que falou que não dá para ganhar do Flamengo? Não sei, o pessoal da imprensa aí. Esses veteranos da imprensa. Glauco,
Já te ajeita aí, porque terça-feira é dia de... Chimarrão. Ah, é verdade. Também Libertadores aqui no SBT, olha aí. Semana passada, nós te mostramos que a fase do Atlético Mineiro é melhor que a do Palmeiras. Tanto que o Galo tocou 3-0 no Sport e manteve a ponta isolada do Brasileirão. O Palmeiras também ganhou e viu o Luiz Adriano encerrar um jejum de gols nos 2-0 sobre a Chapecoense. Hoje vamos deixar você, torcedor palmeirense, tal qual nosso chefe, um grande abraço, feliz. Em 2000, o Porco eliminou o Galo nas semifinais da Copa Mercosul, a sul-americana daquela época. Em 3 minutos no jogo de ida, já estava 2-0 graças a Tuta e Paulo Turra. E minha nossa, o juiz não deu esse pênalti do Veloso. O Tuta fez o terceiro justamente na falha do Veloso. O Guilherme descontou de pênalti e o Basílio fechou o placar em 4-1. Na volta, outra vitória verde, 2-0 e vaga na final garantida. E amanhã, quem começa com vantagem para ir para a final da Libertadores? Descubra só no SBT, 9h15 da noite. Muito Jogaço, bem. hein? Olha lá o outro. Eu lá, falei ó. chimarrão, mas chimarrão com Libertadores combina perfeito. Gente, nesse encerramento, um grande abraço. Além de para todos os gaúchos, o Rafa Cavalheiro está de aniversário hoje do Boa! Fala Comunidade. Rafa Cavalheiro, um abração muito grande, completando 46 primaveras. Parabéns, Rafa. Grande Parabéns. abraço. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Hoje, 19h20, segunda edição. Tchau, Jeremias. Tchau, Glauco. Tchau para todo mundo. Tchau. Olha o cheirinho do churrasco aqui, ó. Ai, ai, ai.